Muito boa noite. Só um momentinho que eu estou compartilhando a nossa live aqui com as pessoas para a gente começar, tá? Graças a Deus que a gente está com essa grande oportunidade e muito bem, está compartilhado. E se você puder aí, compartilha com alguém. Isso vai ajudar isso pode ajudar alguma pessoa, né? E é uma coisa tão simples, só compartilhar. Tão simples, só compartilhar com alguém. Isso pode ajudar muito uma pessoa. Muito boa noite, doutora Eusileia. Obrigado. Vamos iniciar a nossa live. Eu quero ler um texto da Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Um texto extremamente conhecido nosso, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse é um dos grandes segredos da palavra de Deus. Obrigado, doutora. Esse é um dos grandes segredos da palavra de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente que vive no mundo capitalista, é tão difícil da gente entender isso. É muito difícil. A gente lê, mas a gente tem uma dificuldade tremenda de entender. Hoje nós vamos falar sobre cristãos que estão insatisfeitos com o resultado da fé. Cristãos que estão insatisfeitos com o resultado da fé. Hoje, no Brasil, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que se dizem cristãs, que estão frequentando a igreja. Alguns que se dizem cristãos, que nem a igreja frequentam, mas se consideram cristãos. Então, existe uma quantidade muito grande. Salvo engano, o IBGE diz que é mais de 40% da população brasileira que se diz cristã. Eu tive um contato direto com o Evangelho por volta dos anos 70 e pouco, quase 80. E logo me apaixonei por a Bíblia, por Jesus. E hoje a minha vida é uma vida voltada para Jesus. Desde lá até hoje eu não encontrei nada melhor. Mas e a gente convive o tempo todo dentro das igrejas com cristãos, com pessoas. E a gente convive com isso o tempo todo, lidando com pessoas. Eu e minha esposa, a gente lida com famílias o tempo todo. A gente gosta, ama de trabalhar com famílias, certo? Amamos trabalhar com família, dentro da igreja o tempo todo. Pessoas que, às vezes, fora da igreja, mas que precisam de suporte, de ajuda com a família, a gente sempre está ajudando. E a gente vai conhecendo a realidade das pessoas, tanto das que estão na igreja como das que estão fora da igreja. E uma das características que a gente percebe muito claro é o seguinte: nem todas as pessoas que aceitaram Jesus, que estão dentro da igreja, elas têm o mesmo estilo de vida. Nem todos. Cada um tem um estilo de vida diferente. Quando se trata de resultados, a gente vai mensurar resultado de transformação, de mudança de vida e de positividade, essa diferença se torna ainda maior. É muito comum a gente perceber uma pessoa que... Eu vou citar um exemplo aqui de um amigo que eu tenho. Eu vou citar vários exemplos que fica mais fácil. Um amigo que a gente tem aqui, num bairro aqui perto, ele se chama Welber. Ele era um cara que ele vivia bêbado, caído nas calçadas, nas ruas, morava sozinho. Tinha uma casa boa no bairro, mas morava sozinho, a família não queria mais ele.
E vivia bêbado, caído nas calçadas. E uma dificuldade danada de trabalhar, porque o álcool não deixava, a bebida não deixava, né? Às vezes ele ficava uma semana, 15 dias, só bebendo, sem comer, sem ir em casa, sem ir do trabalho. Quem é que, qual é o empregador que aguenta, né? Então, um cara que era considerado um ser humano inútil na sociedade. Nós conhecemos ele na igreja, nós da igreja conhecemos ele, começamos a conversar com ele, aconselhar, acompanhar. E ele veio para a igreja, e ele aceitou Jesus. E para resumir a história, hoje ele é um cidadão de bem, muito bem empregado. Ele trabalha numa empresa de um primo dele. Ele é o responsável por uma empresa de porte médio, tá? Então é um cara que hoje ele é um cidadão respeitado, hoje ele é considerado pelas pessoas, hoje as pessoas no próprio bairro olham para ele e, sabe, não, tem que dar parabéns para ele, porque é uma mudança radical. Mudou tudo, absolutamente tudo na vida dele, certo? Mudou tudo. Essa é a história do Elber. Vou te contar a história de um outro. Deixa eu ver aqui quem é agora. Vou te contar a história de um sobrinho meu, que chama Joder. Cara novo, saudável, e que se envolveu também com os vícios, mal, muito bebida. Aceitou Jesus também, conheceu Jesus, aceitou Jesus. E continua envolvido com os vícios. Já perdeu trabalho, já perdeu família. Mas onde você encontra ele? Ele é crente, ele diz que é crente. E outra coisa, ele entende da palavra que você precisa ver como. Ele prega para você, ele explica a palavra de uma maneira extraordinária. Mas na hora de viver é diferente. Existe uma grande diferença entre ouvir e entender. É aí que as coisas acontecem. Jesus falou um dia, só essa multidão ela me ouve. Essa multidão me ouve, me elogia, mas não me entende. Eles ouvem, mas não entendem. O grande segredo está em entender. Ouvir, todos nós ouvimos. Aceitar Jesus, uma multidão aceita. Mas tem segredos. O reino de Deus é cheio de segredos, de detalhes. Segredos e detalhes que Deus só revela para alguns. Para aqueles que têm sede e fome de justiça. Então é muito comum a gente encontrar um cristão que está insatisfeito com várias coisas. Ele teve um contato com a palavra de Deus, ele teve um contato com Jesus Cristo, ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é a palavra. Ele sabe que Jesus é o único caminho de transformar a sua vida, a sua história. Mas ele não consegue ter essa vida transformada, ele não consegue ter essa história transformada. Ele continua com uma vida que o incomoda, que não lhe dá paz, que não lhe dá prazer, que não lhe dá alegria, que não lhe dá liberdade. Ele continua tendo uma vida de escassez. Um cristão que não tem amigos de verdade. Um cristão que não tem prazer na vida. Um cristão que tem uma família conturbada, cheia de dificuldade, de obstáculo, de problema. Eu não estou falando de problema, todos nós temos. A vida é cheia de problema. Mas quando eu falo de problema de uma família conturbada, é aquela família que não gera paz, não gera prazer, não gera alegria. Problemas todos nós temos, mas somos capazes de morrer pela nossa família. Por quê? Porque nos dá paz, nos dá prazer, nos dá alegria, nos dá liberdade, gera vida. Mas quando essa família não dá paz, não dá prazer, não gera vida, ela se torna um pesadelo. Tem famílias que se tornam famílias tóxicas.
A doutora é psicanalista, entende isso aí melhor do que qualquer pessoa, ele lida com isso o tempo todo. Famílias tóxicas, famílias que ao invés de te ajudar, elas te pioram. Família que às vezes ao invés de gerar prazer, ela se torna um pesadelo na minha vida. Quantos cristãos que não têm prazer na sua família? Não tem prazer no seu trabalho? Cristãos que estão vivendo... Olha, por que a pessoa não tem prazer no seu trabalho? O primeiro, o mais básico de todos os princípios, ela está fora do propósito de Deus. Está vivendo fora do propósito de Deus. Precisa de encontrar o propósito. Para que Deus te criou? Qual é a tua missão nesse mundo? Qual é o teu propósito? Quando você encontrar o seu propósito e começar a praticá-lo, esse é um dos principais motivos que você vai ter uma vida mais alegre, mais feliz. É estar no centro do propósito, daquilo para o qual Deus te criou. Outra coisa, por que um cristão está insatisfeito com os resultados da fé? Por que um cristão está insatisfeito com a transformação que aconteceu na vida dele? É porque essa transformação não foi uma transformação radical, profunda, verdadeira. É porque tem muitos segredos da palavra que ele não entendeu. Ele ouviu, mas não entendeu. É porque esse cristão ainda está comprometido com alguns princípios que tiram a vida. E às vezes nem sabe, nem percebe. Porque hoje, na sociedade de hoje, é muito comum a gente querer ser cristão, levando em consideração muitos princípios sociais que nós aprendemos, princípios culturais que nós aprendemos, princípios familiares que nós aprendemos, levando esse princípio acima daquilo que é o princípio que a palavra de Deus ensina. E aí é onde gera as confusões. O reino de Deus é cheio de detalhes, de segredo, e precisa estar em um coração extremamente aberto, desejoso, para entender esses princípios. Precisa desse coração estar comprometido com a palavra acima de qualquer coisa. E isso não é fácil. A nossa vida é cheia de tantos interesses, de tantos detalhes que a gente nem percebe que está colocando algo na frente do nosso compromisso com o Senhor, com a sua palavra. Se você é um cristão e está com os resultados que está gerando insatisfação na tua vida, meu querido, levante a cabeça. Jesus não te abandonou, a palavra não te abandonou, o Espírito Santo não te abandonou. Isso é só um tropeço no caminho. Isso é só uma pedra no teu caminho. Mas o caminho está aí, livre. O caminho está aí verdadeiro, restaurador. Levanta a tua cabeça, olha para Jesus e clama por Ele. Se você quer realmente ter uma vida transformada, olha, eu sou cristão, eu oro, eu jejuo, eu estudo a palavra, eu me comprometo e não consigo os resultados que eu preciso. O que eu devo fazer? Primeira coisa é lembrar que nós, seres humanos, falhamos mesmo tentando acertar. Eu vou repetir. Nós, seres humanos, falhamos mesmo tentando acertar. Essa é a primeira coisa que você tem que lembrar. Eu sou humano e eu falho, eu erro, mesmo quando eu tento acertar. Eu falho, eu erro. E segunda coisa que você tem que lembrar. O fato de eu não estar acertando não quer dizer que o Senhor me abandonou. Eu vou repetir, o fato de eu não estar acertando não quer dizer que o Senhor me abandonou. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandona. Então, por que, Claudinor, que eu não estou tendo resultado? Por que eu não tenho... a minha vida está tão chata, tão incomodante, que os resultados não estão tão positivos? É porque tem algum detalhe que você não pegou, que você não entendeu, algum código que Deus não te revelou, que o Espírito Santo, que é o revelador da palavra, não te revelou ainda. Primeira coisa, Deus não revela tudo dele para ninguém.
Deus não revela tudo dele para ninguém. Ele revela um pouquinho para um pouquinho para outro, um pouquinho para um pouquinho para outro. Para que isso? Primeira coisa, para nós entender que nós dependemos dele o tempo todo. Segunda coisa, para nós entender que nós precisamos uns dos outros. Tem uma parte que ele me revelou, mas tem uma parte que ele revelou para o outro. E eu preciso dessa parte que o outro que ele revelou para o outro. Tanto quanto o outro precisa da parte que Deus me revelou. Ou seja, nós nos completamos. Eu me completo no outro, o outro se completa comigo. Então é necessário nós entendermos esses segredos do reino de Deus. Não adianta eu estar dentro da igreja há anos e anos. Eu aceitei Jesus no dia que eu fechei um compromisso com ele, assim, definitivo. Foi no dia 25 de dezembro de 1981. Gente, tem quase 40 anos. Aliás, 40 anos, né? 40 anos, faz o ano que vem, 39 anos. Isso garante, esse tempo todinho, garante que eu aprendi tudo, que eu sei tudo? Não garante. O fato de eu estar dentro de uma igreja e ter um compromisso com o pastor, com a igreja, com a palavra, garante que eu sei tudo? Não garante. Garante que eu conquistei tudo que o rei me permite? Não garante. O que garante então? Um coração voltado para o Senhor e para a sua palavra, um desejo ardente de querer, de aprender do Senhor, de clamar pelo Senhor. Senhor, me revela os teus mistérios, me revela os teus códigos secretos que eu não entendi ainda. Eu quero aprender do Senhor. Eu quero a cada dia que passa aprender do Senhor. Eu quero a sabedoria celestial. Eu quero entender o reino de Deus. Eu quero viver esse reino. É direito. O Senhor conquistou esse direito para mim e eu preciso de vivenciar. Um dos grandes equívocos que a gente tem como cristão é achar que nós fazemos parte do reino de Deus e tudo já aconteceu para nós. Errado. Jesus conquistou o direito de eu pertencer ao reino de Deus. Direito não quer dizer que já aconteceu. Quer dizer que pode acontecer agora, ou pode ter acontecido, pode acontecer agora, ou pode acontecer no futuro. Em que estágio você está? Em que estágio eu estou? O meu comprometimento com esse direito é que vai determinar o cumprimento dele na minha vida. Nós temos o direito de ser feliz, mas não somos obrigados a ser felizes. Nós temos o direito de sermos livres, mas não somos obrigados a ser livres. Nós temos o direito de ter uma vida próspera e feliz, mas não sou obrigado a ser próspero, nem sou obrigado a ser feliz. Jesus não me obriga a nada. Clorinô, mas eu tenho o direito e eu quero esse direito, mas não estou conseguindo. É porque tem algum detalhe que você não entendeu ainda. Baixa a tua cabeça aos pés do Senhor, te curva ele e pede: Senhor, o que está faltando? Código eu tenho pedido. Olha, orar é fácil. Orar é falar, é conversar com Deus. Isso é fácil. Isso é fácil. Alguns de nós falam até sozinho, não é verdade? Eu sou uma pessoa que de vez em quando eu falo sozinho entre aspas, eu falo comigo mesmo, né? As pessoas dizem que eu estou falando sozinho, mas eu estou falando comigo. Isso é orar, isso é conversar. Falar com Deus é a mesma coisa. É falar com Ele, é conversar. Agora, tem cada tipo de conversa. Tem conversas que geram resultado positivo, tem conversas que geram resultado negativo, tem conversas que não geram nenhum resultado. Como é que está sendo a sua oração com o Senhor? Ela está gerando resultado? Ela positivo? Resultado negativo? Nenhum resultado? Como é que é isso? Como é que eu faço para a minha oração gerar resultado? A tua oração tem que ter compromisso, comprometimento. Primeira coisa para a oração ter resultado, tem que estar a fé, tem que estar envolvida. Fé. Precisa de fé. Sem fé é impossível o ser humano agradar a Deus.
Eu vou repetir. Sem fé é impossível eu ou você agradar a Deus. O que é fé? Fé é acreditar no que não existe como se ele já existisse. Ponto. Eu vou repetir. Muitos de nós crentes, a gente lê isso dia e noite e dia, mas não entende. Fé é acreditar no que não existe como se ele já existisse. Então, quando você for orar, falar com o Senhor, você tem que acreditar no que você está falando, como se ele já existisse. O primeiro passo é esse. Isso é a ação de louco. Eu sempre falo o seguinte, para mim, ser cristão é ser louco. O cristianismo é um ato de loucura. Vou repetir, o cristianismo é um ato de loucura. Se você tem uma fé, mas a tua fé é totalmente racional, é totalmente explicável, é totalmente lógica, ei, essa fé é morta. Eu vou repetir, essa fé é morta. Essa fé lógica, essa fé compreensível, essa fé razoável, essa fé explicável, isso é fé morta. A fé verdadeira é um estado de loucura. Quando alguém te fala, você está doido, você é maluco, você é um psicopata. Aí é a fé verdadeira, é a fé que gera resultado. É aquela fé que as pessoas te chamam de louco, de maluco, de doido. Sabe por quê? Os princípios do reino de Deus não tem nada a ver com esse mundo, com essa sociedade, com a nossa ética, não tem nada a ver. Tá bom ou não, Cláudio? Você está falando besteira. Estou falando besteira? Então vamos para um teste prático. Vamos para um teste prático. Você chega diante de uma pessoa que está doente, a medicina desenganou essa pessoa e falou, você vai morrer, ninguém pode te salvar. Você vai morrer. Vamos pegar um exemplo de um câncer terminal, que já virou, o câncer já se esparramou em todo o seu organismo, todo o teu corpo. Você chega diante da pessoa que está com câncer, o corpo todo contaminado com câncer, e você chega diante dela e diz assim, olha, Jesus vai te curar. Aí eu te pergunto, isso é normal? Você acha isso normal? Ou você está agindo igual um doido, um besta, um maluco, um otário? Qualquer pessoa que age pelo raciocínio, pela lógica, pela normalidade, pela ética, vai dizer que isso é loucura. Aí eu te pergunto, Jesus cura de câncer ou não? Deixa eu apertar um pouquinho mais. Uma coisa que é raro a gente ver. A pessoa morreu, tem mais de hora que está morta. E o outro chega e fala assim, ei, vem cá, você vai ressuscitar. Isso é normal? Você quer dizer para mim que isso é normal? Isso é loucura, isso é idiotice, isso é maluquice. Isso é coisa da fé, é coisa de crente quando está colocando a fé em prática. Chega diante de um doente e diz, em nome de Jesus, seja curado. Nem água não dá para essa pessoa, e ela é curada. Isso é normal? A pessoa que está aqui nesse mundo dizendo, não, eu vou morar na cidade que eu não sou desse mundo não, eu estou aqui, mas eu não pertenço a esse mundo não. Eu vou morar na cidade que as ruas são de ouro. Cuidado para não te internar no hospital psiquiátrico, tá? Cuidado. Isso é a fé. A fé não é normal, a fé não é comum, a fé não é lógica, a fé não é explicável. A fé é um ato de loucura. A fé é um ato de loucura. Aí a minha pergunta para você é, a sua fé tem sido uma fé normal? Ou parece com loucura? A fé que gera resultado e que gera vida é a fé que parece com loucura. Deixa eu te contar um outro exemplo bem diferente. Tem um rapaz da rede social chamado Tiago Fonseca, um neguinho.
E ele disse que quando ele era criança, ele estava na rua vendendo doce, a mãe dele fazia os doces e ele vendia na rua, né? E um dia ele chegou numa empresa e estava uma roda de gente conversando, algum perguntando, e eles perguntando uns para os outros, o que você quer ser? O que você vai ser? O que você vai ser? No futuro, o que você vai ser? E aí um falava uma coisa, outro falava outra, eu quero ser médico, quero ser advogado, eu quero ser não sei o quê. E aí ele estava vendendo doce e um das pessoas para ele perguntou para ele, neguinho, tu quer ser o quê? Ele disse, eu quero ser empresário. E aí a moça que era secretária ouviu ele falar isso, falou para ele, te enxerga, neguinho, secretário, empresário você, um Zé Ninguém igual você. E hoje ele é um dos caras financeiramente melhor do nosso país. Um dos caras financeiramente melhor do nosso país. Hoje ele é dono de, não de uma, mas de várias empresas. Várias empresas. Quando se fala de empreendimento bem sucedido, ele está no topo dos topos. E aí? O que ele falou era normal? Não, era uma loucura, tanto que a moça reagiu, te enxerga aí, você, o vendedor de doce, querer ser empresário. Hoje o cara é um empresário extremamente bem sucedido. Isso é fé. A fé, ela incomoda os outros. Eu vou repetir um código extraordinário para você. A fé incomoda as pessoas. Se você agir com fé, as pessoas vão ao teu redor, vão se incomodar com isso. E muito, e muito. E quando eu começo a agir com fé, além de incomodar, as pessoas começam a me perseguir. Tem mais essa, tá? A me perseguir. Mas é o que muda a nossa vida, a nossa história, a nossa família, é agir com fé. É se relacionar com Deus com fé. É acreditar que Deus, independente do que as pessoas pensam ou falam sobre você, é acreditar que Deus te escolheu para prosperar. Deus te escolheu no meio da multidão tão grande, te chamou pelo próprio nome, te tornou filho dele, herdeiro do reino celestial. E nada, absolutamente nada pode mudar isso, a não ser você. Mas ninguém mais pode mudar isso. Acredite naquilo que Deus fez por você. Acredite nisso, vivencie isso, lute por isso. Não aceite nada menos. Mesmo que a vida te dê uma rasteira, 2, 3, levanta e continua. Eu sou herdeiro de Deus, eu vou vencer. Eu sou herdeiro do trono celestial, eu vou vencer. Supere cada uma, não se renda às fraquezas, não se renda aos fracassos, não se renda aos problemas, não olhe para os problemas como uma coisa permanente da sua vida. Problema é passageiro. Olha, deixa eu te revelar mais um código aqui. Qual é a característica de uma pessoa que tem uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida totalmente transformada pelo Senhor? Ele não fica preso aos problemas. Os problemas vêm e passam, e ele continua, ele esquece. Uma das características, o contrário também é verdade. Aquela pessoa que vive sempre presa aos problemas, reclamando, maldizendo, sempre olhando para os problemas, você está aprisionado nesses problemas. É isso uma das coisas que te faz não crescer, é isso, você olha mais para os problemas do que para as possibilidades de conquistar. Você concentra mais forças e energia nos problemas. Para de olhar para os problemas, para de valorizar os problemas, para de se concentrar neles. Olha para Jesus, valoriza o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para te tirar da escuridão, para te tirar da escravidão, para te tirar debaixo da lei do pecado. A lei do pecado, ela só tem poder na vida daqueles que não aceitaram a Cristo Jesus, que é a lei de libertação do Espírito que gera vida. Se você tem um compromisso com Cristo, você recebeu o Espírito Santo, ele está dentro de você. O Espírito Santo, ele gera vida, ele é o Espírito de vida. Aonde ele está, o pecado não pode reinar. Se o pecado está reinando, é porque o Espírito Santo não está reinando. Se está tendo mais problema do que solução, é porque o teu compromisso com Cristo está fraco. Está fraco. O Espírito Santo não está tendo liberdade de trabalhar na tua vida.
Você está dando mais ouvido aos problemas, às dificuldades, aos obstáculos, do que a palavra do Senhor, do que o Espírito está falando no teu ouvido. Olha, lembre de uma coisa, o Espírito Santo é aquele que revela a palavra. Tu tem que estar atento, ligado ao que ele fala, ao que ele diz, ao que ele sussurra no teu ouvido, aquilo que ele coloca na tua mente, aquilo que ele coloca no teu coração. Tu tem que ter sensível a ele, ouvir e praticar. Eu acho interessante isso. A gente dentro das igrejas não fala muito disso, mas o apóstolo Paulo um dia pressionaram muito ele para ele não executar uma tarefa, uma atividade que ia gerar problema para ele, mas é uma tarefa que ia beneficiar o reino de Deus. E ele disse: olha, eu estou disposto a passar por açoite, por prisões, até pela morte, para anunciar a palavra do Senhor. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele queria. Num outro momento ele disse: olha, nem prisões, nem açoites, nem espancamento, nem doença, nem a distância, nem a profundidade, nem o inferno, nada pode me separar do amor de Deus. Isso é compromisso, comprometimento com o Senhor e com a sua palavra. Resultado, ele evangelizou mais do que todos os outros apóstolos do Senhor, juntos. Comprometimento com o Senhor e com a sua palavra. O coração ardia, um desejo de estar com o Senhor, de executar a vontade do Senhor. Assim, ele não ficava olhando para problemas, ele não ficava preso nos problemas, ele não ficava preso em pessoas. Quantas vezes que a gente fica reclamando da pessoa: meu pastor, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu patrão, ninguém me ajuda. Esquece pessoa, meu amigo. Você quer ter uma vida próspera, abençoada, feliz? Esquece as pessoas. Não dependa de pessoas te ajudar. Ajude as pessoas, mas não espere que elas te ajudem. Jesus disse que nós viemos nesse mundo para servir, não para ser servido. Esse é um erro terrível na vida de um cristão, ficar esperando que as coisas dê certo, ficar esperando que alguém faça alguma coisa por ele. Jesus não te escolheu para isso, Jesus não te chamou para isso, Jesus não te preparou para isso, Jesus não te capacitou para isso. Essa não é a missão que Jesus te entregou. A missão que Jesus te entregou é de servir, é de ser solução e não ser problema. Se você é problema, se você é solução, você não é problema. Mas se você é problema, você não é solução. É simples assim. Levanta a tua cabeça, olha para o mestre. Fica sensível ao que a palavra diz. Lê e busca o entendimento. Se não tiver, Espírito Santo, eu não estou entendendo os segredos que estão aqui. Me ajuda a entender. Espírito Santo, tu que é o revelador da palavra, me ajuda a entender. Jesus disse: olha, aquele que bate, abre. Bata, insista, não desista. O Senhor não vai revelando os códigos dele para qualquer um de qualquer maneira não, tá? O Senhor não chega revelando os códigos dele para qualquer um. Lembra que Jesus falou assim: olha, essa multidão ela me ouve, mas não me entende. Aí um dia, ele sempre pregava por parábola. Um dia um dos apóstolos perguntou para ele: Senhor, por que o Senhor prega por parábola? Por que o Senhor não fala claramente às pessoas? Ele disse: olha, é para que nem todos entendam, porque se todos entenderem, todos serão salvos, indistintamente. E ele não quer que todos eles sejam salvos. Ele quer que todos entendam o processo de salvação. E para entender o processo de salvação, a necessidade de aprender os segredos de Deus. Muito boa noite, minha querida. A Benoleto é minha prima, está ali no Estreito, Maranhão. Saudade das praias do Estreito. Logo nós estaremos por aí. Então, voltando aqui, para nós ter paz e prosperidade, nós precisamos de entender os segredos do reino de Deus. Precisamos de entender os segredos do reino de Deus. E os segredos do reino de Deus, eles são muitos. Eles não são poucos, eles são muitos. É eles que fazem a diferença na vida de um cristão próspero e de um não próspero. Quando eu falo próspero, não é só riqueza. Prosperidade no reino de Deus não é só riqueza, tá?
é também riqueza. Próspero é aquilo, aonde você colocar o teu pé, ali se torna propriedade tua. Ou, aonde você colocar a paz, seu pé, a prosperidade e paz. Próspero é aquele cristão que aonde ele passa, ele está abençoando a vida de alguém de alguma forma. Isso é ser próspero. É estar transmitindo o reino de Deus, é estar exalando o reino de Deus, é estar exalando vida para as pessoas. As pessoas que estão em contato com a gente, elas recebem vida, elas recebem liberdade, elas recebem paz, elas recebem alegria, elas recebem os dons do Senhor. Elas sentem a presença de Deus através de nós. Isso é prosperidade celestial. Inclusive riqueza. Deus não é um Deus da pobreza. Deus não é o Deus da pobreza, Deus não é o Deus da escassez. Se estamos pobres, é porque estamos errando em algum ponto, estamos falhando em algum ponto, deixamos de entender algum segredo do reino de Deus. Portanto, levanta a cabeça, olha para Jesus, para um pouquinho, aumenta a sensibilidade quanto à voz do Espírito Santo que vai falar a tua mente, que vai falar o teu coração. O Espírito Santo está sempre soprando no nosso ouvido os códigos secretos. Lembrando que esses códigos, geralmente, eles não são aceitos pela sociedade. Eles vão contrário à ética, contrário, não é que vão contrário, eles não dependem de ética, eles não dependem da sociedade aprovar, eles não dependem da ciência, eles não dependem da tecnologia, não tem nada a ver. Ele depende tão somente de nós e do Senhor, da sua palavra. Ele aumenta o nosso relacionamento com Ele, aumenta a nossa intimidade com o Senhor, aumenta, Ele dá a possibilidade de a gente colocar a fé em prática. O que é fé? É acreditar no invisível como se Ele já existisse. Acreditar no invisível como se Ele já existisse. Deixa eu fazer uma pausa aqui, lembrando uma coisa. A Ana, né? A gente conhece a Benoleto, o nome dela é Naldilene, mas a gente conhece ela como Ana, né? Minha prima. Ela é esposa do Lucrécio, que também é meu primo, tá? Os dois são primos, interessante. Um é primo por parte de mãe e outro é primo por parte de pai. Eles estão iniciando um empreendimento lá em Peixe, Tocantins. Quem quiser pescar, tem que fazer uma pesca de tucunaré extraordinária, fantástica, uma pesca marcante na sua vida, é só falar com eles, tá? A Benoleto ou o Lucrécio. Lá você vai encontrar o Lucrécio, acho que é Luque Filho, Lucr Filho, tá? No Instagram. Fala com eles aí que vocês vão ter a oportunidade de praticar uma pesca esportiva que vai marcar a tua história, tá? Eu aprendi a pescar o tucunaré com eles e é uma paixão, é coisa extraordinária. Mas voltando aqui, as coisas boas da vida fazem parte da vida de um cristão próspero. Fazem parte da vida de um cristão próspero. Tudo isso o Senhor deixou à nossa disposição para a gente desfrutar. Se você está com dificuldade em prosperar, meu irmão, se a tua fé está com os resultados não tão positivos, não estão bons, não estão te satisfazendo, não aceite isso, não aceite. Não aceite, clame ao Senhor, clame ao Espírito Santo, que é o revelador da palavra, e Ele vai te levar a uma nova vida, a um novo estágio de vida com o Senhor, de paz, de alegria, de prosperidade. Ele transforma a tua história, Ele transforma a tua vida, Ele transforma a tua família, Ele transforma tudo, absolutamente, porque nada é impossível para Ele. Essa série de live vai ter continuidade, vai me acompanhando. Quiser alguns detalhe mais específico, me chama no PV, tá? Me chama no PV que nós conversamos e eu vou te ajudar, vou te orientar com detalhes práticos de como ter uma fé prática, uma fé com resultados. Eu estou me comprometendo a ajudar quem quiser, no privado, lógico, a ter uma fé com resultados positivos, uma fé transformadora. A primeira coisa que tem que ser transformada é a tua história, a tua vida. Não tem como transformar a vida de alguém, não tem como eu transferir bênção para alguém se eu não sou abençoado. Não tem como eu levar transformação para alguém se eu não estou sendo transformado. Não tem como eu ajudar uma família a ser transformada se a minha família não é transformada. Isso aí a Bíblia diz que é um cego conduzindo outro cego. Provavelmente vai ficar pior.
Te aguardo amanhã, nesse mesmo horário. Que a paz e a prosperidade do Deus Criador esteja contigo, com a tua família e com o teu trabalhar. Muito obrigado.